Perfeito. Lucas, bom dia. Bom dia, João, tudo bem? Tudo ótimo. Com você? Beleza, tá ótimo. Eu vou te apresentar aqui um pouco aqui sobre a UAN e uma oportunidade aí que nós mapeamos aqui para sua empresa, tá bom? Então, só Perfeito, vamos começando lá. aqui. Desculpa, João. Perfeito, pode prosseguir. Tá ótimo. Então, só começando aqui, né? Só para apresentar a UAN. Então, a UAN hoje é a junção aí de 3 empresas, né? Basicamente, nós temos 3 empresas aqui na nossa estrutura. Nós temos uma empresa de tecnologia, onde nós desenvolvemos softwares próprios para mapear oportunidades com base em dados públicos das empresas. Então, nós trabalhamos muito com Big Data para identificar oportunidades para as empresas com base no CNPJ apenas dela. Temos um time jurídico, né, que é o time que dá toda a segurança jurídica para as oportunidades que nós mapeamos, faz a validação e atuação ali jurídica do que é necessário. E temos a equipe de consultoria, que é quem operacionaliza todas as oportunidades. Uma vez identificada a oportunidade, validada pelo jurídico, a consultoria é quem operacionaliza isso. Hoje a gente vai falar aqui dessa principal ferramenta que nos trouxe até você, que é uma ferramenta de monitoramento em tempo real de todas as empresas do Brasil. Então hoje nós temos ali 69 milhões de empresas no Brasil, e no Brasil nós temos muita informação pública, né? Então desde dados do cartão CNPJ, informações do quadro societário da empresa, dívidas que a empresa tem, programas de benefício tributário que a empresa aderiu no passado. Então todas essas informações, nós monitoramos ela com a intenção de, toda vez que sai um programa de benefício tributário ou uma mudança legislativa, isso impacta uma fatia das empresas no Brasil. Então, a ideia nossa é dizer quais são as empresas impactadas, dar nome para essas empresas, né? Então, o governo solta um programa de incentivo setorial para esse setor, para essa região. Então, mas quais são exatamente as empresas que vão ser impactadas positivamente ou negativamente com aquela alteração? Se o impacto é positivo, a gente vai cruzar dados e vai tentar identificar se a empresa já está se utilizando daquele benefício ou não, e se ela não estiver se utilizando, potencializar esse benefício para a empresa. Se o impacto for negativo, a gente vai buscar meios para poder mitigar esse impacto para as empresas, né? Aqui tem alguns clientes, né, que nós atendemos. Então, hoje nós temos desde empresas de vários setores, né, Enel, Facchini, Besni, tem alguns nomes aí bem conhecidos aqui, né, Gerdau, por exemplo, sempre atuando dessa forma, né? Então, a gente sempre é muito pontual, muito específico ali nas oportunidades. Sabe que essas empresas já têm uma diligência muito grande, elas sempre estão buscando oportunidades, tem times muito bons dentro da empresa, mas a gente entra com uma oportunidade que não foi ali previamente mapeada, apresenta para a empresa e operacionaliza ela, né? Então, temos empresas aí de todos os segmentos e praticamente todas as regiões aí do país. Aqui dentro do seu caso, especificamente, né? Então, a gente está falando de uma empresa de armazéns gerais, né, que é só o cartão CNPJ, comércio atacadista aqui de café em grão, né, e tem várias atividades aqui secundárias, a empresa é de 1998, né. A empresa, pela nossa pesquisa, não possui débitos inscritos em dívida ativa, possui 3 filiais, uma empresa de aberta em 1998, lucro real, né, não se utiliza aqui da lei do bem, e está enquadrada aqui nessa lei, que é onde a gente vai detalhar um pouco melhor como é que funciona esse enquadramento e o porquê. Então, o tema que a gente vai falar hoje é um tema da Lei 14.148. O nome dessa lei é Lei PERSE, que significa Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, né? Então, apesar do nome, né, setor de eventos, durante um período da lei ali, a lei abrangiu outras empresas, né, que não tinham essa relação, e hoje eu vou explicar um pouquinho o porquê, né, como que a gente chegou a essa conclusão aí de que uma empresa comercializadora de café pode usufruir deste benefício aqui. A história é bastante interessante, né? Então, o que aconteceu? Como é que a gente chegou nesse programa e por que a gente começou a monitorar ele? Na verdade, nós temos aqui na nossa base muitos clientes do setor de eventos. Então, é um setor que a gente atende fortemente aqui, nós temos bastante empresas desse segmento. E a pandemia foi um momento ali que esses clientes nossos sofreram bastante, né? Porque eles não tinham, tiveram ali
que fechar as portas, não tinham faturamento nenhum. Então, isso aí repercutiu em toda a cadeia, né? Inclusive nós aqui também fomos afetados aí, indiretamente. E logo após a pandemia, então a pandemia terminou em 2020, final de 2020, 2021, surgiu um programa, né, dentro da Câmara dos Deputados para criar condições para que esse setor pudesse retomar suas atividades, né? Então, esse programa foi apresentado pelo deputado Felipe Carreiras, na Câmara dos Deputados, e a proposta original, inicial dele ali, era realmente muito voltada para o setor de eventos, né? Então, ele previa que as empresas do setor, né, tivessem dois benefícios, né? Então, negociação de dívidas tributárias que geraram ali durante a pandemia, por não pagamento de impostos, e o segundo, teria um alívio ali no caixa com 60 meses sem pagar imposto federal. E ele era focado para empresas de eventos, nas atividades de eventos. O que acontece em todo o processo legislativo, né? O projeto de lei foi apresentado na Câmara, mas ele tramita nas duas casas. Então, quando ele foi para o Senado já alterou bastante a proposta original desse projeto. Então, o que o Senado trouxe? Falou, olha, nós não queremos atender apenas empresas de eventos. Nós queremos atender empresas de eventos, empresas de turismo, todo o ecossistema de empresas ligadas diretamente e também algumas outras empresas que nós consideramos ligadas indiretamente aí nesse setor. O Senado em si não disse quem seriam essas empresas, ele delegou essa responsabilidade para o Ministério da Economia, que iria publicar uma lista relacionando quais seriam as empresas contempladas. E ele trouxe um conceito muito importante, que depois fez bastante diferença lá na frente, que esse benefício seria direcionado para as empresas, e não para as atividades por elas desenvolvidas. Isso faz toda a diferença, porque lá na proposta da Câmara, se a empresa tinha vários quinais ali, várias atividades no cartão CNPJ, o benefício seria só para aquela atividade de evento. O Senado falou que não. Se a empresa tem alguma atividade de evento, o benefício vai ser para a empresa como um todo, né? Então, isso foi um ponto que foi discutido no Senado e foi mudado. Daí o benefício, né, como eu disse, ele trazia duas frentes, então uma negociar a dívida e outra alíquota zero dos impostos federais ali por 60 meses. A lei foi aprovada, né, delegaram ali para o Ministério da Economia publicar os quinais, foi publicado na portaria 7163 e foi vetado o artigo 4º. Então a parte ali da alíquota zero por 60 meses, o governo vetou, que trazia a alíquota zero de PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSLL. E daí a gente precisa entender um pouquinho o porquê desse veto e qual foi a estratégia do governo por trás disso, né? É sempre interessante a gente entender as intenções por trás das ações. E a gente fala governo, às vezes parece que é uma coisa só também, né? Mas nós temos aqui legislativo, nós temos aqui executivo, né? Então o legislativo propõe a lei, o executivo ele vai aprovar e vai colocar em prática isso. Então, o executivo, na hora que chegou aquele projeto de lei, dentro das atribuições dele, ele olhou e falou, olha, eu também não quero abrir mão de arrecadação nesse momento. Como que eu transformo aqui esse benefício tributário, que geralmente significaria ali uma desoneração, né, para o contribuinte, que iria onerar ali o executivo, em algo que vai ajudar a colocar dinheiro no meu caixa, né? Então, basicamente, ele tomou duas medidas. A primeira foi vetar o artigo 4º. Então, dentro da negociação de dívida e alíquota zero, ele falou, não, alíquota zero, eu não quero, alíquota zero é renúncia de receita, está vetado, não vai existir alíquota zero aqui dentro desse benefício. Negociação de dívida, eu tenho interesse, porque é dinheiro que eu já não recebi lá para trás, que dinheiro novo que vai entrar para o meu caixa, né? Tenho total interesse. Mas só negociar dívida, como que eu potencializo isso? Eu vou ampliar a base. Como o executivo que fornece a relação das empresas que têm direito, ele falou, olha, ele soltou uma relação com 88 quinais e trouxe o seguinte conceito, que não tem diferença entre quinai principal e secundário. Então, qualquer empresa que tiver um desses quinais no cartão CNPJ, seja principal, seja secundário, vai ter direito a utilizar desse benefício, que naquele momento era só negociação de dívida. Como que isso aconteceu na prática, né? Ao longo do ano de 2021, ele convidou várias empresas para aderirem ali ao programa, e inclusive soltou notas públicas, divulgando o entendimento da Procuradoria, né,
que, por exemplo, não tinha diferença entre KNAI principal e secundário. Então, o contribuinte que tivesse ali um KNAI secundário enquadrado no benefício, poderia ali negociar sua dívida dentro do âmbito do PERS, estaria ali elegível para o programa, né? Quando a gente pensa em 88 KNAIs, considerando ainda KNAI secundário, a quantidade de empresas contempladas é muito grande, né? Então, nós temos esse levantamento hoje, estamos falando aí aproximadamente 900 mil empresas no Brasil, né? Quando nós fizemos o levantamento das empresas que teriam direito, que é o que nós fazemos aqui, a gente realmente levou um susto, porque 90% dessas empresas não tinham relação nenhuma com o setor de eventos. Quando a gente pegava os 88 KNAIs, incluindo os secundários, né, e olhava, aquelas empresas não tinham relação. Mas, por ser um programa para eventos, né, a gente sempre trabalhou muito focado ali com empresas de eventos. Então, nós levamos ali os nossos clientes de eventos, que tinham lá o KNAI, para negociar a dívida. A negociação aconteceu, era necessário uma habilitação, né, na procuradoria. Então, nós tínhamos que submeter, fazer um pedido para a Procuradoria para negociar a dívida, a Procuradoria avaliaria o caso, habilitaria, a empresa faria a negociação da dívida. E daí começou a acontecer algumas coisas que a gente não se imaginava. Por exemplo, nós levamos uma empresa de eventos, só que ela não tinha o KNAI específico lá no rol dos 88 KNAIs. E nós pedimos ali, né, para poder negociar a dívida dentro do âmbito desse programa. E a resposta da Procuradoria foi de que essa empresa não teria direito, porque pelo fato dela não ter o KNAI, né, o KNAI era um critério muito objetivo. Então, ela deveria ter o KNAI. O que definiria ali era o KNAI. Independente dela ser de evento ou não, ela precisaria ter o KNAI lá dentro. Como ela não tinha, ela não poderia negociar a dívida. Ao mesmo tempo, nós tivemos um cliente, uma empresa de lixo do Mato Grosso do Sul, que recebeu uma carta, um comunicado da Procuradoria convidando a empresa para negociar a dívida dele dentro do âmbito do PERSE. E esse cliente nos procurou com receio, obviamente, né? Porque ele falou, olha, tem um programa aqui que é de eventos, eu não tenho nada a ver, recebi uma carta, não sei se foi por engano, mas eu tenho interesse, obviamente, em negociar minha dívida. Eu tenho uma dívida alta, eu tenho total interesse em negociar essa dívida. E daí a gente elaborou uma estratégia para ele, que a gente falou, olha, realmente é estranho, mas a gente tem que buscar formas de mitigar esse risco e tirar essa dúvida, se você tem direito ou não. E a estratégia, ela se baseava em dois pilares. Primeiro, habilitação. Então, nós temos que nos habilitar no programa. Olha, nós podemos pedir habilitação e daí a Procuradoria vai dizer se você tem direito ou não. Além dessa habilitação, ela concordando, dizendo que você tem direito, toda a negociação da dívida, ao término da negociação, essa transação tributária vai ser homologada e ela vai ter que ser publicada no site da Procuradoria. Então, se a gente habilitar a empresa, fizer a negociação da dívida e depois essa negociação for publicada, a gente mitigou o teu risco. Apesar de você não ser de evento, né, na interpretação da lei, realmente você tem direito. Então, você recebeu uma carta convite e a gente passou por todas as etapas de validação, aí ninguém mais vai poder voltar e dizer que não teria direito. E nós fizemos a negociação para essa empresa, né, então, uma empresa de lixo. E daí nós percebemos, então, que outras empresas na mesma situação, que não eram de eventos, mas que tinham KNAI, poderiam negociar, e nós negociamos dívidas de muitas empresas nesse momento, que não tinha relação com o setor de eventos. E daí, no final de 2021, como essa informação é pública, né, a gente coletou, então, o resultado disso, né? Esse programa ali que surgiu para o setor de eventos, o que ele gerou, né, gerou para o executivo de arrecadação, de dinheiro, efetivamente, né? E daí nós chegamos nesse resultado, que isso aqui é uma informação pública, verificável lá no site da Procuradoria. No total, esse programa atendeu 1.200 empresas e gerou de arrecadação para o governo 2 bilhões de reais. Tá? E quem foram essas empresas? Né? Então, nós temos aqui indústria e manufatura, 24% do valor do benefício foi para a indústria e manufatura. Logística e transporte, 23%. Comunicação, 11%. Alimentos e bebidas, 11%. Serviço de administração, mais 10%. E eventos mesmo, que estava lá no nome, né? A gente via que ele representou aqui 0,4% do valor e 3% das empresas. Então, das 1.200 empresas, só 40 empresas tinham relação ali com o setor de eventos. Né? Isso aqui analisando o KNAI secundário. Então, aqui ficou muito claro para a gente, pouca gente tem essa informação, né, de que esse programa, que surgiu com o nome de Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, não foi para eventos, desde o início, né? Ele foi direcionado ali para arrecadar. Mas até então, tudo aqui
tem aqui alguma relação das empresas, né, só para trazer. Então, quando a gente olha lá, por exemplo, indústria, né, a Nambê, indústria de condutores elétricos, o que essa empresa tem a ver com eventos? Não tem nada a ver. Fabricação de fios, né? Ela negociou ali 266 milhões, né, para dívida, foi o que a Procuradoria arrecadou com ela. A Cafar Indústria de Produtos, 63 milhões. E daí a gente vai, GPS Logístico, 85 milhões, né? Indústria Gráfica, 147 milhões. Indústria e Comércio de Alimentos, né, Polifrigor, né? Abate de aves, ó, 163 milhões. E assim vai para todos os segmentos aqui, né? Dentro, por exemplo, do setor do agro, aí, que é o setor que é a empresa, nós temos aqui a Companhia de Melhoramento Caldas Novas, né? 6 milhões, Variagro Trading, BS Serviços Florestais. Então, nós temos empresas de todos os segmentos aqui, e só pelo fato dela ter um KNAI secundário lá, fez a negociação. E daí nós vamos aqui, então, para o ano de 2022, né? Então, 2021, maravilhoso para o governo, arrecadou, né, distorcer um programa ali original, foi criado para eventos, para gerar arrecadação para ele, mas aí aconteceu algo que ele não imaginava. O Congresso resolveu pautar o artigo 4º, que era aquele que previa a alíquota zero dos impostos federais. Ele pautou o veto, e ele derrubou o veto, né? Isso é relativamente raro de acontecer, precisa de 2/3 do Congresso votar para derrubar um veto presidencial, mas ele derrubou o veto. E quando ele derrubou o veto, aquele artigo passou a valer imediatamente. E o artigo 4º não trazia nenhuma outra condição adicional para a empresa atender além do KNAI, que era a mesma condição para a negociação da dívida. Então, o que aconteceu? Quando houve essa derrubada do veto, imediatamente todas aquelas empresas que não tinham relação com o evento, né, que tinham negociado dívida, e aquelas que não tinham também, mas que tinham KNAI, passaram a ter direito de aplicar a alíquota zero sobre os impostos federais por 60 meses. Aí a gente sabe, né, pela experiência, até que isso vai contra os interesses do governo, e a Receita, quando acontece algo assim, ela sempre tenta enxergar para um lado mais favorável para ela, né. Então, os clientes nos consultaram, né, se poderiam realmente parar de pagar o imposto federal. A nossa recomendação sempre foi muito conservadora, no sentido de que não, de forma alguma, que a gente deveria buscar meios para se certificar se era isso mesmo, se a nossa interpretação ali estava correta, né? Meios esses, né? A primeira estratégia, aguardar a Receita se manifestar. Porque a Receita Federal, ela tem meios para se manifestar, ou a Receita ou o Executivo, né? Então, a Receita pode publicar uma solução de consulta, uma instrução normativa, dizendo qual que é a interpretação dela em relação a esse artigo específico, né, essa legislação, ou, como nós imaginávamos, né, seria necessário realmente mudar a lei, porque na lei estava muito claro, né, então a ferramenta para mudar a lei seria uma medida provisória. E nesse meio tempo, né, até que ela publicasse alguma coisa, as empresas também não queriam ficar inertes ali, simplesmente aguardando. Então, a solução que nós propusemos foi fazer uma consulta formal para a Receita Federal. Falar, olha, a gente pode fazer uma consulta. Na consulta, nós elencaremos todos os pontos que nos trazem ali dúvidas, inseguranças. Se a Receita concordar, aí sim a gente pode, então, usufruir desse benefício aí da alíquota zero. E daí o cliente que nós fizemos essa consulta primeiro foi um estaleiro, né, chamado Sheffer Yachts. Por que esse estaleiro, né? Porque, primeiro, era uma empresa que não era de eventos, não tinha relação nenhuma com eventos, tinha um KNAI secundário enquadrado no benefício, ele não tinha faturamento nesse KNAI, e na consulta, ela é bem interessante porque a gente pode questionar todos os pontos que trazem dúvida. Então, nós levamos esses pontos para a Receita. Falou, olha, eu não sou empresa de eventos, tenho um KNAI secundário e não tenho faturamento, mas o meu KNAI está elencado no rol de KNAIs contemplados, né? E daí o que a Receita respondeu naquela época, né? Então, primeiro que ela trouxe o seguinte, é importante avultar que não existe nas normas legais diferenciação entre KNAI principal e secundário que traga alguma restrição. E citou aquela nota da Procuradoria que eu mostrei lá atrás, porque a Procuradoria havia se manifestado, né? Dizendo que não tinha diferenciação. Então, o fato de ser um KNAI secundário não traz nenhum problema. E no final, considerando ali as verificações efetuadas e tudo mais, declara atendimento, né, na presente data, aos requisitos legais para redução a 0% por 60 meses, contando o início da produção da lei, alíquotas de PIS, COFINS, CSLL, RPJ, sobre o resultado oferido como pessoa jurídica considerada do setor de eventos. Então, lembra que eu comentei lá atrás que essa definição de setor de eventos, eles que
que criaram lá atrás, não é uma definição implícita ali, subjetiva, é o fato de ter o KNAI. Então, para efeitos daquela lei, seria considerado uma empresa só pelo fato de ter lá o KNAI. E no final do ano, então, veio, né, a manifestação que a gente estava aguardando ali da Receita Federal e do Poder Executivo, né? E o que ele fez? Ele fez algo que era necessário realmente, que precisava ser feito. Ele corrigiu o artigo 4º. Então, aquele artigo 4º aberto não era saudável para ninguém, aquilo não era totalmente inviável para o governo manter ali a alíquota zero para todas aquelas empresas por 60 meses. Então, o que ele fez foi publicar uma medida provisória que excluiu todos aqueles KNAIs que não tinham nada a ver com eventos. Então, KNAI de intermediação, né, que pegou empresa de agro, indústria, transporte, todas aquelas empresas lá que negociaram as dívidas, por exemplo, o KNAI delas todos foram excluídos. Ficou só 38 KNAIs puramente ali de eventos, realmente com uma ligação. E ele também mudou as regras dali para frente. Então, uma regra importante que foi mudada foi a seguinte: olha, de agora em diante, aquele benefício que era sobre todo o seu faturamento passa a ser só para o faturamento do KNAI, que gerou enquadramento, né? Empresas que são lucro real, elas não podem mais manter o crédito da não cumulatividade do PIS/COFINS também, porque antes ela poderia manter todo o crédito da não cumulatividade, os 9,25 cheio, né? Então criou várias regras ali para as empresas que continuaram, para os 38 KNAIs, continuarem dentro do benefício, né? E daí o que a gente trabalhou muito foi o seguinte: ok, então agora, né, como eu tenho aqui um ato do Executivo, me abre a possibilidade de validar essa oportunidade no Judiciário. E o que a gente levou para o Judiciário? Nós levamos para o Judiciário, o primeiro ponto foi a validade dessa medida provisória. Como era um benefício condicionado e oneroso, com duração pré-determinada, então o benefício ele tinha duração lá de 60 meses, da alíquota zero, não pode vir um ato do governo ali e interromper ele antes do prazo. Então tem lá o artigo 178 do CTN que traz que o benefício condicionado e oneroso não pode ser alterado antes do prazo. Então esse foi o principal pedido que nós fizemos. Mas desde o primeiro processo judicial que nós ajuizamos, a gente sempre incluiu um pedido subsidiário, que foi o seguinte: tudo bem, caso seja reconhecida a validade dessa medida provisória, então ela vale do momento que ela foi publicada em diante. Ela não tem efeitos retroativos. E nós temos uma janela aqui, de março de 22 a abril de 23, que foi contemplado, né, todas essas empresas. Por que abril? Porque foi publicado em dezembro, mas tem 3 meses para passar a valer, que é a anterioridade tributária para majoração de tributos. Então, nesse período, a empresa ali teria direito à aplicação desse benefício, e a gente queria entender como que seria interpretado isso. E o pedido que nós colocamos foi esse, né, o pedido subsidiário. Então, que fosse reconhecido, né, o benefício do PIS/COFINS de março de 22 a abril de 23, PRPJ, em respeito à anterioridade anual e nonagesimal, considerando que nesse período a lei na redação original, né, permaneceu vigente, produziu integralmente seus efeitos. Então, esse foi o pedido que nós colocamos. E daí o que aconteceu? A gente entrou com várias ações no país inteiro, colocando o pedido principal e esse subsidiário. Algumas nós conseguimos decisões favoráveis para manter o benefício por 5 anos, e outras nós tivemos decisões desfavoráveis para manter o benefício pelos 5 anos. Nessas que nós tivemos decisões desfavoráveis, nós propusemos para alguns clientes desistir desse pedido principal. Falou: olha, esse pedido aqui dos 5 anos vai ser uma briga longa, né, no judiciário, é difícil da gente ganhar, isso vai onerar muito o governo, tem um interesse político ali por trás também muito forte. Vamos desistir do principal e ficar só com o subsidiário? E quando nós fizemos isso, aconteceu algo também que a gente não imaginava, que foi muito positivo aqui para nós. A Procuradoria não recorreu em relação ao pedido subsidiário. E nós tivemos as primeiras ações transitadas em julgado, já em primeira instância, né? O que a Procuradoria trouxe? Ela falou: olha, não tenho interesse de agir. Em relação a esse pedido, a falta de interesse de agir do contribuinte, uma vez que a Receita já reconheceu na solução de consulta que as pessoas jurídicas cujas atividades foram excluídas do rol de beneficiários, né, ainda poderão continuar aplicando benefícios sobre receitas e resultados pelo período de 90 dias, né? Então, não há oposição a justificar o pleito. Então, a própria Procuradoria trouxe ali que ela entendia que não teria nenhum óbice, ela não teria interesse de recorrer em relação a esse ponto.
E daí a Receita Federal, além daquela solução de consulta citada na Procuradoria, soltou várias outras, trazendo um entendimento dela. E a Receita Federal também reconheceu essa questão da anterioridade. O que ela trouxe, né? A pessoa jurídica, que em 18 de março de 22 ostentasse quinais listados no anexo 1 ou 2, e daí até a terminologia é interessante, né? Ostentasse, que significa que bastava ter aquele KNAI lá no cartão CNPJ, né? E posteriormente excluído no anexo 1 ou 2 da portaria 11.266, pode usufruir o benefício previsto, né, no artigo 4º da Lei 14.148/2021, em razão da ultratividade da portaria 7.163, de março de 22 até abril de 23, em relação à contribuição PIS, COFINS e CSLL, em março de 22 até dezembro em relação ao IRPJ. Então, ela reconheceu ali o direito das empresas de usar esse benefício nesse período. Aí aqui a gente formou ali a primeira camada ali de segurança jurídica que a gente entende para poder oferecer de forma administrativa, né, e realizar essa recuperação de forma administrativa. Nesse momento a gente não estava falando para nenhum cliente deixar de pagar nenhum imposto, já passou o prazo. Então, nosso trabalho, né, depois que nós tivemos a validação da Receita, via solução de consulta, era recuperar aquele valor. Nós temos ali um período de 5 anos. E dentro desse processo de recuperação, então nós fizemos lá os PERDCOMPs, né, apresentamos para as empresas as decisões, as soluções de consulta, as empresas que se sentiram confortáveis de fazer o aproveitamento administrativo, nós fizemos esse processo para as empresas, sempre retificando a obrigação acessória, informando lá dentro, né, na obrigação acessória, que se tratava de um benefício, né, do PERS, especificamente, e daí zerando ali os débitos e recuperando o valor que a empresa pagou nesse período. Um outro ponto que a gente questionou também em solução de consulta foi a questão desses créditos da não cumulatividade. E quando a gente fala de empresa lucro real, ela tem os 9,25 do PIS/COFINS, uma parte disso, né, ela se credita de insumos ali dentro, então uma parte desses 9,25 é pago com crédito. Só que todos esses créditos a empresa pode manter, né? Então, inclusive a Receita respondeu isso, né? Porque essa foi uma vedação trazida pela medida provisória, né? Então, ela trouxe lá que até 31 de março era possível as pessoas jurídicas que usufruem o benefício da alíquota zero apropriar, manter e descontar créditos da não cumulatividade. A partir de 1º de abril, foi vedada essa apropriação, manutenção e utilização dos créditos, né? Feito esse trabalho administrativo, então, essas recuperações administrativas, nós tivemos um cenário bem interessante ali no final de 2024, né? Então, em outubro de 24, a Receita Federal fez uma operação de fiscalização das empresas, fiscalização do PERS, do benefício do PERS. O maior receio dela era empresas que, mesmo depois da medida provisória, não estavam respeitando ali a exclusão dos quinais e continuaram usando o benefício. Dentro dessa fiscalização, uma das empresas que a gente traz aqui como exemplo foi uma empresa de plano de saúde que tinha um KNAI secundário ali de intermediação e agenciamento de serviços e negócio em geral. Um KNAI secundário que não tem nada a ver com eventos, mas que está listado lá na portaria 7163, e que essa empresa não tinha faturamento nenhum. E pelo fato dela ter esse KNAI, né, o que ela recebeu, o que veio no comunicado ali da Receita Federal da malha fiscal? Ela trouxe o seguinte: todos os estabelecimentos da empresa possuem impedimentos para a fruição dos benefícios tributários do PERS em pelo menos uma das redações do artigo 4º da Lei 14.148. Sendo que, na redação original, na 14.148/2021, a empresa não tinha impedimento. Na 14.592, passou a ter, e na 859, que foi a última mudança ali que teve, ela continuou com impedimento. Então, desta forma, os benefícios tributários somente podem ser usufruídos nestes períodos. CSLL e PIS/COFINS, março de 22 a abril de 23. E o IRPJ, março de 22 até dezembro, porque a anterioridade do IRPJ é anual, né? Então, esse processo de malha fiscal, de fiscalização, foi muito bom, porque isso aqui foi o que a gente fala da terceira validação grande que nós tivemos. Nós tivemos lá no Judiciário, tivemos a consulta da Receita e tivemos um caso prático de fiscalização, né? Onde ela reconheceu que nesse período, e é por isso que a gente sempre trata da Lei 14.148, quando a gente vai falar da oportunidade, né? O PERS, ele abrange essas 3 legislações, mas o benefício da empresa está na 14.148/2021, que é onde a empresa não tinha impedimento, porque a partir daquele momento ela foi excluída do rol ali de empresas contempladas, né? E daí aqui nós temos um exemplo, né? Então, nessa empresa de armazéns gerais, né?
e tem um KNAI ali de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente. Eu imagino, inclusive, que esse seja um KNAI, com base nos KNAIs ali, que talvez nem tenha faturamento, né? Você sabe me dizer, João Pedro, se tem faturamento nesse KNAI? Exatamente, Lucas. Não é algo central na nossa empresa, até por isso eu achei estranho que estaríamos enquadrados numa lei desse tipo, sendo que não temos faturamento relevante nesse KNAI. Perfeito. Então, assim, ó, aí que são 2 pontos, né, que a gente sempre traz. Então, primeiro, o KNAI não é um KNAI de eventos, né? Então, mas é um KNAI que está enquadrado lá dentro. E é um KNAI que você não tem faturamento. E a questão do benefício, esse benefício só seria realmente um benefício para você se, pelo fato de ter esse KNAI, a gente pudesse aplicar para todo o faturamento da empresa. E a gente sabe que essa é uma dúvida que sempre pega muito, né? É uma dúvida recorrente ali. E a gente buscou sempre validar muito isso, né, em todas as esferas aí, para trazer a segurança de se realmente esse benefício se aplica a todo o faturamento. Então a gente sempre divide aqui a apresentação em 2 frentes, né. A primeira é, o fato da empresa ter um KNAI e não ser de evento, ela está elegível para o programa, né? Eu acho que até aqui a gente conseguiu demonstrar que sim, né, com tudo que foi apresentado até agora. E a segunda etapa é, tudo bem, mas só o fato dela ter o KNAI, ela pode aplicar o benefício para todo o faturamento, mesmo que ela não tenha faturado naquele KNAI? E foi isso que a gente buscou esclarecer aí, principalmente no judiciário, tá? E daí a nossa interpretação é que sim. E por quê? Da onde vem isso, né? O primeiro ponto é, no histórico legislativo, a gente tem que levar em conta a intenção do legislador, tá? Quando eu falo da intenção do legislador, não é que o legislador imaginou que uma empresa comercializava café poderia ter o benefício para todo o faturamento. Não, porque o legislador não definiu quais seriam as empresas, mas a intenção dele era que o benefício fosse para todo o faturamento. E por que disso? Quando a gente pega o projeto original de lei que foi apresentado na Câmara, o que tratava do artigo da alíquota zero era o artigo 7º, né? E o que ele trazia? Ele trazia, olha, ficam reduzidas a 0%, 60 meses, né? Alíquotas de PIS, COFINS, CSLL e ISS, incidentes sobre as receitas decorrentes das atividades de eventos. O Senado, quando pegou esse artigo, eles foram apresentadas 16 emendas, na 17ª emenda foi tudo consolidado, eles discutiram esse ponto e derrubaram isso, falaram, não, o benefício vai ser para a empresa. Então eles trouxeram aqui, ficou reduzida a 0%, alíquota sobre os seguintes tributos incidentes sobre o resultado oferido pelas pessoas jurídicas. Então, eles trouxeram e mudaram isso, propositalmente, né? E depois, com a medida provisória, voltou a ter essa restrição. Então, trouxe que seria incidente sobre o resultado oferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos nas atividades relacionadas em ato do Ministério da Economia. Poxa, então ficou muito claro ali essa nova restrição aí da aplicação do benefício, né? E o que a gente está buscando é justamente esse intervalo. Quando veio a medida provisória, inclusive, saiu notícia, na época, no Valor Econômico, reconhecendo, ela trouxe mais segurança jurídica, né? Porque o fato deles terem que restringir o benefício só para atividade, mostra que realmente ela estava aberta, né? Então, inclusive, o que foi discutido na época foi que a edição da medida provisória só confirmou a correta interpretação literal, no sentido de que a alíquota zero se aplica à empresa como um todo, e ainda sentiu com as atividades diretas fixadas na portaria, né? À medida que o governo, ao justificar a medida provisória, disse que essas alterações vieram com uma redução do seu escopo, e sem querer avalizou as defesas dos contribuintes. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso abriu uma frente muito boa para a gente discutir no judiciário, né? E uma vez no judiciário também, nós sempre tivemos muito o cuidado de sempre pedir nas decisões que viessem explícito que o benefício seria sobre todo o faturamento. Porque não adiantaria nada eu entrar com uma ação judicial, ganhar o direito da empresa de buscar esse benefício, mas se o juiz não trouxer explicitamente que ele é sobre todo o faturamento da empresa. Porque senão fica aquela história, eu ganhei, mas não levo. Eu ganhei a decisão, tenho direito, mas não está claro ali que é sobre todo o faturamento. E se tiver uma interpretação diferente, então não posso usar. Então, desde o primeiro momento, a gente sempre pediu que a decisão viesse ali de forma explícita, né? Nós sempre conseguimos isso. Então, aqui, por exemplo, desde medidas liminares, né? Trazendo ali que medida liminar para que a autoridade impetrada deixe de praticar qualquer ato que impeça o impetente de aplicar a alíquota zero sobre a totalidade do seu faturamento.
né? Aí nós temos outras aqui, trazendo também, né, dos dois momentos em relação à hipótese da incidência tributária, da publicação da lei até a medida provisória, né, e da medida provisória até agora, que é o que a gente trata, né? Então, no momento que a lei foi publicada até a medida, a gente tem um cenário. Da medida provisória para frente é outro, né? E que nessa primeira parte não tem margem, não há qualquer margem para segregação de receitas para apuração dos tributos. Aqui num outro processo também, né, decisão ainda de primeiro grau, mas trazendo que o benefício se aplica sobre todo o seu resultado, envolvendo todas as atividades da empresa, né? E depois, as decisões mais importantes que nós temos, que são as decisões agora de segundo grau. Por que disso? Porque eu costumo dizer que liminar, decisão de primeiro grau, a gente não pode chamar de jurisprudência, né? É muito de cada juiz. Então, quem vai definir isso é os tribunais superiores ali. Decisão de segundo grau já começa a definir jurisprudência. E este tema específico, essa discussão específica, hoje a mais alta instância que nós temos ela discutindo é em segundo grau. Nós não temos nenhuma decisão que subiu para a STJ ou STF tratando desse tema específico. E em segundo grau, né, que nós temos que já subiu, pode gerar confusão, é, por exemplo, questão de cadastro para a empresa que tem o anexo 2 lá dentro da portaria, que é uma outra discussão, simples nacional também, então são outras discussões que subiram. Então, dentro do PERS tem várias discussões ali acontecendo em paralelo. Essa específica do benefício neste período, a mais alta instância que nós temos é o segundo grau, e em segundo grau nós tivemos o reconhecimento, né, trazendo aqui para uma empresa, uma rede de concessionárias de veículos, que não tem nada a ver, tem um KNAI secundário de intermediação de negócios, que ela usa, que é uma exigência dos bancos para receber um rebate financeiro em operações financeiras feitas de financiamento dos veículos. Estão trazendo que a empresa tem direito à fruição da alíquota zero sobre a totalidade das receitas, até esgotamento dos prazos vinculados, contados da publicação da medida provisória. E após esse marco, a incidência ficará restrita às receitas decorrentes, né, do KNAI 7491 até o esgotamento dos prazos. Então, sempre sobre a totalidade das receitas. Nós tivemos no mesmo sentido para outro cliente, um escritório de agente autônomo do BTG também, que também tem um KNAI secundário lá de intermediação, né? Estão trazendo que a impetrante tem direito à fruição da alíquota zero sobre a totalidade das suas receitas, né, contada a publicação da medida provisória. E após esse marco, fica restrita às receitas das atividades do Código KNAI 749104. Então, com isso, né, a gente traz aqui os 4 pilares que a gente fala de validação e segurança, né? Então, como eu disse lá atrás, né, a gente começou com um benefício que era para eventos, e hoje, né, a gente tem ali a convicção de que durante um período ali, essa alíquota zero englobou outras empresas, né? Para validar isso, nós passamos desde decisões no judiciário, transitadas em julgado em primeira instância, soluções de consulta da Receita, né, processos de fiscalização de malha fiscal, decisões do judiciário de segunda instância, né, agora em sede aí de acórdão. Tivemos casos de anulação de dívidas também, que são bem interessantes, então casos de empresas que fizeram, que tinham dívida lá no ano de 2022, no que a dívida subiu para a Procuradoria, apresentaram um PRDI, dizendo que naquele período a empresa que essa dívida não era devida, porque ela tinha direito à alíquota zero, né, e a Procuradoria anular essa dívida sem necessidade de um processo judicial, e restituição de dinheiro para empresas que não tinham mais movimentação. Nós fizemos um processo administrativo, simplesmente de restituição e ressarcimento desses valores, né. Então, esses são os pilares aqui que a gente traz dessa oportunidade, né. João Pedro, tem alguma dúvida? Não, perfeito, Lucas. Justamente esse último ponto que você mencionou era um ponto que eu ainda teria dúvidas, né? Como que eu poderia hoje usufruir desse benefício? Seria em forma de restituição de compensação administrativa, ou se existiria essa possibilidade de pedir uma restituição financeira para a Receita, ou eventualmente, se eu quisesse não incorrer em nenhum risco na apuração desse crédito, né, para obter esse benefício, como que eu poderia proceder? Então, primeiro ponto, assim, a gente validar que realmente é uma oportunidade, né? Acho que a gente tem que só entender isso. Quanto que representa essa oportunidade? Esse é um ponto importante também da gente trazer, né? A gente está falando aqui de um valor aí, aproximadamente 10% do seu faturamento. Então, vamos supor que no 2022 ali, do ano de 2022, podemos tomar por base, né? Vamos supor ali que você tenha tido um faturamento de 50 milhões de reais, você teria ali em torno ali de 5 milhões de reais para recuperar. Tem exceções, né? Então, às vezes, empresas do agro
não fatura ali sobre, tem alíquota zero em alguns produtos, lógico que esses produtos não computam, então existem algumas exceções, mas a gente considerando todo o PIS/COFINS mais o imposto de renda, geralmente gira em torno ali de 10% do faturamento. Então é algo muito, muito relevante, né, em relação ao faturamento ali da companhia, muitas vezes maior até do que a própria margem, a margem da empresa, né. Por isso que a gente tomou todo esse cuidado dessa validação. E para buscar esse benefício tem várias formas. Então nós temos desde compensação administrativa. Por que a gente está buscando? Esse programa já terminou, né? Já terminou lá em 2025, atingiu um teto, o Haddad tinha colocado um teto de 15 bi. Então o que a gente vislumbra hoje não é enquadrar a empresa no programa, é simplesmente buscar o que ela recuperou, o que ela pagou a mais nesse período que ela teria direito a pagar a alíquota zero. Então, para isso, nós temos um prazo de 5 anos. Então, como foi em 2022, nós temos aí até 2027 ainda que a gente pode buscar. E daí nós fazemos um processo totalmente administrativo, e podemos fazer a compensação desse crédito com débitos vincendos. Essa é uma estratégia, né? A segunda, nós podemos judicializar. Então, nós podemos também entrar com uma ação judicial e aguardar. E daí, quando essa ação transitar em julgado, a gente habilita o crédito. Vantagens e desvantagens é que a ação judicial vai demorar muito mais tempo para a empresa ter acesso a esse benefício, né? Um benefício que a gente considera que tem uma segurança muito alta e já é possível ali de buscar de forma administrativamente imediata, né? A desvantagem é que, eventualmente, a Receita pode questionar isso, ela tem prazo de 5 anos. Ela não tem feito isso, e uma prova disso, uma evidência disso muito clara, é o próprio CARF. O CARF é a última instância de recursos administrativos. Nós não temos nenhuma discussão dessa hoje no CARF. Para a discussão chegar no CARF, a Receita tem que fiscalizar as empresas e glosar esse tipo de aproveitamento. Ela não tem feito isso, não só com os nossos clientes, a gente não tem nenhum caso, como também com outras empresas, né? O que nós acreditamos é que ela não quer criar uma jurisprudência contrária para ela no CARF, favorável ao benefício, porque senão teria uma corrida muito grande das empresas ali para buscar, uma vez que os escritórios estão sempre monitorando aí as decisões do CARF, né? Então nós temos várias formas para buscar isso. O próximo passo agora seria a gente assinar ali um contrato, né, um acordo de confidencialidade. Você não tem nenhuma obrigatoriedade não tem nenhum compromisso financeiro comigo ainda. Então é simplesmente para que eu possa ter acesso aos seus documentos e a gente possa fazer um diagnóstico, calcular exatamente qual é esse valor. Tem várias particularidades ali que influenciam no valor, dos pagamentos que foram feitos nesse período, se você teve retenção de PIS/COFINS, se houve alguma compensação feita contra o crédito. Então a gente tem que realmente entender o caso prático, o caso concreto ali da sua empresa, para falar qual que é o valor do crédito, qual que é o potencial que a gente tem e quais são as estratégias recomendadas para a gente buscar esse valor para você, né? Cada empresa tem a sua estratégia. A gente apresenta isso, vocês validam. Uma vez validado o trabalho, toda a operacionalização é feita por nós. Nós temos um seguro de responsabilidade civil para isso. Então, desde a retificação da obrigação acessória, processo de compensação, acompanhamento, transmissão dos perde-compras, tudo é feito por nós. Se tiver qualquer erro nesse processo que puder trazer um prejuízo para a empresa, está protegido dentro da nossa apólice de seguro. Então, isso aí também traz uma camada de segurança bem importante. Feito esse trabalho, isso vai gerar um resultado financeiro. Quando o resultado de curto prazo, médio prazo, longo prazo, então, uma compensação administrativa é mais rápida, uma restituição, um ressarcimento eventual, caso a empresa não tenha onde utilizar, pode demorar um pouco mais, uma ação judicial pode demorar mais ainda. Quando tiver o resultado financeiro, é que nós temos direito aos honorários, tá? Nossos honorários correspondem a 20% do benefício financeiro no momento que ele acontecer. Então, de forma proporcional ao que for utilizado. Então, poxa, identificamos ali 10 milhões de crédito, a empresa consegue usar 1 milhão por mês, conforme vai utilizando, é que nós temos os honorários, né? E a gente fica responsável por todo o suporte jurídico e operacional até a finalização homologação total desse crédito, né? Então a Receita sempre tem um prazo de 5 anos, que ela pode rever os seus atos, e caso ela faça algum questionamento, a responsabilidade é nossa, sem nenhum custo adicional para a empresa. Então, Então, esse é o fluxo, né? A primeira etapa seria essa, a gente te manda por e-mail já a relação de documentos, um NDA unilateral assinado do nosso lado, para a gente poder recepcionar os documentos, e já o nosso modelo de contrato,
com a proposta de trabalho ali, do que estaria incluso dentro da nossa proposta, né? Você valida, habilita os documentos, a gente assina o contrato, faz todo o trabalho. No final do trabalho, você falou, Lucas, eu não quero utilizar por algum motivo, não deve nada para a gente, tá? Então, você vai pagar se utilizar o benefício. Eu sei que essa primeira reunião é muita informação, muita coisa nova, né? E, eventualmente, você pode querer fazer outras reuniões também com o seu time técnico, com o escritório de advocacia, enfim. A gente está aqui à disposição para fazer quantas reuniões forem necessárias para apresentar tudo isso, né? Esse material todo é um material bem robusto que a gente vem construindo aí nos últimos 5 anos. Então, para poder compartilhar esse material detalhado e um material mais fundamentado, então os pareceres, os detalhes das decisões e tudo mais, a gente pede a assinatura do contrato, para poder aí compartilhar esse material com vocês, para vocês fazerem toda a validação aí desse material. De toda forma, eu já mando aqui por e-mail um resumo aí também do que é a oportunidade, para que você possa compartilhar internamente, e a gente fica aqui à disposição aí nos próximos passos para avançar. Como que você entende que a gente poderia avançar aqui, que faria sentido aí para você, João? Perfeito, Lucas. Muito obrigado. Acho esse modelo de contrato muito interessante, né? Flexível. E, de fato, eu precisaria conversar com os meus advogados sobre, mas tendo um sinal verde por parte deles para assinatura desse contrato, eu acredito que nada mais justo, né? Vocês serem remunerados pela oportunidade que trouxeram. Uma vez dado um sinal verde por parte deles, a gente já poderia, sim, assinar e calcular esse valor exato que a gente poderia ter direito a compensar e dar sequência. Muito obrigado, Lucas. Achei excelente a apresentação. Joia. Obrigado, João. Até mais, então. Até Tchau, mais. tchau. He got out. Boba, até tal de todos do meeting. Não. Lucas, você deve ter outra reunião aí, mas não sabia que você ia sair. Muito bom, me manda a gravação, por favor, e a transcrição. Eu já vou tentar fazer um materialzinho com ela. E o que eu queria te sugerir? Na nossa reunião da sexta-feira, eu te apresento, tá? Você vira o cliente, escolhe um cliente aí, monta a apresentação, e a gente faz um teste. Pode ser? Acho importante. Eu ouvi no barulho da minha, agora chegando.